Olá, você que acompanha o 3 Quartos Cego, eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E continuando nossa série de entrevistas com o Carlos Ferrari, hoje nós vamos tratar do mercado de trabalho, que já foi dado uma pincelada no vídeo passado, mas a gente vai especificar e focar no mercado de trabalho hoje. Então se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Compra na GearBest e vamos começar falando do seguinte, Carlos. Você no vídeo anterior falou das leis de cota no trabalho, que variam de empresa para empresa, dependendo da sua quantidade de funcionários. Mas e para o deficiente entrar no mercado de trabalho, a pessoa que acabou ficando cega recentemente, como se preparar? Quais são os obstáculos enfrentados pela pessoa com deficiência para entrar no mercado de trabalho? Pois é, os obstáculos eles são, como a gente costuma dizer que a inclusão é uma via de mão dupla, os obstáculos também são bidimensionais, né? Existe, obviamente, um mercado ainda bastante árido a ser desbravado pelas pessoas com deficiência, porque, infelizmente, o paradigma de contratação ainda é muito focado no profissional ideal. Eu costumo dizer que o mercado cobra a vida inteira da pessoa com deficiência maior qualidade, maior empregabilidade, mas o mercado não melhora a sua contratabilidade, sabe? O mercado não foca na potencialidade. Então, às vezes, a limitação do sujeito acaba ganhando maior corpo do que toda a potencialidade que aquele sujeito tem que oferecer para o mercado. Mas dito isto, e respondendo a sua pergunta, eu digo que o desafio ele é bidimensional, porque, obviamente, esse profissional ou esse futuro profissional precisa trabalhar consigo mesmo uma série de fatores, como sociabilidade, ferramentas que ele precisa lançar mão para poder trabalhar com qualidade e com produtividade. Ele precisa, de fato, ter clareza se ele vai entregar no mesmo nível de potência de uma pessoa sem deficiência aquilo que ele se propõe a fazer. E, por outro lado, a gente precisa de um mercado que, de fato, se ressignifique e que foque mais na potencialidade e menos numa limitação. A gente fala que as dificuldades são só do lado da pessoa com deficiência, mas também as empresas encontram dificuldades em saber o que fazer e como se adequar, porque as empresas também têm que se adequar para receber as pessoas com deficiência, seja qual deficiência for. E aí, você que também lidar com empresas, que é dessa área de administração aí, como que é essa parte das empresas também? Então, como eu estava te dizendo, elas precisam melhorar esse nível, né? Eu tenho dito que nas minhas formações que nós precisamos estabelecer uma inclusão 2.0. Uma inclusão 2.0 significa o reconhecimento da empresa que, de fato, a contratação vai para além do cumprimento da lei de cotas, ela precisa ser qualificada, ela precisa ser ousada no sentido de desenvolver dentro da organização postos de trabalho de fato abertos para o novo, e a cultura da diversidade cada vez ela é algo mais urgente, né? Uma empresa que contrata pessoas com deficiência vai também contratar com maior qualidade pessoas com orientações sexuais de gênero, distinta, pessoas de diferentes origens ou manifestações religiosas, pessoas com cores de pele diferentes. Então, estar pronta para fazer a gestão da diversidade é um excelente passo para contratar pessoas com deficiência. E geralmente as pessoas que mais têm dificuldade de se encaixar no mercado de trabalho sendo deficiente são aquelas pessoas que ficaram deficientes depois de adulta, depois de jovem. Porque quando a pessoa nasce com alguma deficiência, ela já vem sendo incluída numa uma série de adaptações, já aprende a usar o computador adaptado desde pequeno, já está com o braille desde pequeno, então já está inserida no meio desde pequeno e acaba tendo mais facilidade. É uma percepção errada minha ou uma percepção que, se não está certa, está numa direção mais ou menos correta? É uma possibilidade.
mas a gente não pode colocar isso como regra. Eu já vivenciei, já testemunhei inúmeros casos de pessoas que acabam adquirindo alguma deficiência e um ano depois aí tá bombando no mercado, né? Assim como já vi casos de pessoas que nasceram com determinada deficiência e acabaram criando ou encontrando uma série de barreiras para se conectar com o mundo do trabalho. Isso vai variar de sujeito. O ser humano ele por si só é bastante diverso. E a deficiência como sendo... E aí, Danilo, eu acho que é importante a gente bater nessa tecla. A deficiência é uma condição humana. Como sendo uma condição humana, fica difícil a gente trabalhar com regra. Por exemplo, dizer, o sujeito que ficou gordo tem maior dificuldade do que o gordinho desde pequeno para fazer determinadas coisas, sendo a obesidade uma condição humana. E aí, a faixa etária. Então, a condição humana, ela é diversa. E aí a gente precisa olhar caso a caso mesmo para ver como trabalhar isso. Legal. A pessoa decidiu, por motivos lá, agora não quer mais só depender do benefício. Não estou dizendo que a pessoa está errada em depender do benefício, não é isso. Estou dizendo que a pessoa quer sair de casa, quer conhecer gente. O trabalho é uma dessas ferramentas. Transformadora. Exato. O Sim. trabalho é uma dessas ferramentas. E aí, como se preparar? Quem essa pessoa que quer se preparar para o mercado de trabalho procura? Então, tem uma coisa muito legal hoje no Brasil, que é a lei do aprendiz, e nós temos o BPC Aprendiz. Então, agora eu vou falar especificamente para aquelas pessoas que têm o benefício de prestação continuada. Esse sujeito, ele pode tomar parte num programa de aprendizagem, e existem vários, né? Daqui a pouco eu vou dar aqui o site do Ágora Brasil, né? Que é uma iniciativa que a Organização Nacional de Cegos do Brasil está colocando no ar, já na próxima semana. Aliás, quando esse vídeo estiver no ar, o site já deve estar no ar. O que ocorre? Mas antes de falar do Ágora, vamos lá. Pessoas que acessam programas de aprendizagem, elas não têm o BPC suspenso. E ao contrário do programa Aprendiz, que para pessoas sem deficiência vai até 24 anos, no caso de pessoas com deficiência pode ser em qualquer momento da vida, né? Obviamente a partir dos 16 anos de idade, né? Mas aí o que é legal dessa história? Que você vai ter um tempo para fazer a passagem, para fazer a ponte desse momento de formação até que você se sinta seguro, fala, olha, eu tô aqui agora, eu já estou caminhando no mundo do trabalho e aí eu posso... Não preciso mais do benefício de prestação continuada. Não necessariamente para a pessoa largar o benefício também. A regra exata do BPC, qual que é? Então, para concessão do BPC, essa pessoa tem que estar em situação de dependência, deficiência, ou idoso, que também é um outro beneficiário, mas ele precisa ter, olha como é perverso, 1/4 per capita de salário mínimo, né, na família. Então, isso deixa o benefício destinado a uma camada bastante vulnerável economicamente da sociedade. 1/4 per capita, não sei se todo mundo sabe exatamente o que é a renda per capita. Vamos lá, seria somado o salário de todos que trabalham na casa. Isso. Tem que ter 1/4 per capita de salário mínimo. Então, moramos eu, você e mais alguém na casa, 3 pessoas, né? Uhum. Isso vai dar, o salário mínimo está 980, né? Parece, Vamos pôr 980 como base de cálculo. Então, 1/4 da per capita aí vai dar por volta... Nós não podemos ganhar entre nós aqui... Somado todos os 4. Mais do que o salário mínimo. Entendi. Você falou que ia falar do Ágora. Então, o Ágora é uma iniciativa que a Organização Nacional de Cegos do Brasil está trazendo para o país. O Ágora ele se materializa como um portal na internet, onde as pessoas com deficiência vão poder colocar os seus currículos ali e as empresas colocar as vagas, ou seja, até aí nenhuma novidade, até o Cato faz, o LinkedIn faz. Mas o Ágora é voltado para pessoa com deficiência. O Ágora especificamente voltado para pessoas com deficiência, capitaneado por uma organização de cegos, e ele tem regionais, e as regionais físicas dele
são também entidades de pessoas com deficiência. Inclusive, quando a empresa for imputar a vaga lá, a gestão do programa Ágora no Brasil vai verificar se de fato é uma vaga ou se é aquela empresa que cria uma vaga fake só para mostrar para o Ministério Público que eu quero contratar pessoa com deficiência, sou bonzinho e tal, mas aí cria a vaga de motorista para cego, enfim, aquela palhaçada que a gente conhece bem, né? Já criaram vaga de motorista para cego? Não, aqui eu tô chegando no cúmulo do absurdo. Tá. Mas o que fazem é isso. Eu Né? não Muitas duvido vezes, por vezes, eles criam uma vaga fake, inatingível, para dizer, olha, Ministério, olha a Delegacia do Trabalho, nós estamos tentando contratar, mas esse povo não está preparado para. Eu perguntei porque eu realmente não duvidei que isso podia ter acontecido, sabe? Do mesmo jeito que a gente já viu pessoas cegas tirando carta de motorista. Pois é. Então eu não duvidei que isso podia acontecer, infelizmente eu não duvidei. Seria cômico se não fosse trágico. Exato, é mais ou menos por aí. Cursos que um deficiente visual recém ou já há muito tempo, um deficiente visual poderia procurar para qualificar ele para o mercado de trabalho. O que ele podia arranjar aí para deixar ele mais preparado? Olha, eu não me atreveria a dizer o curso A, o curso B é bom, né? Agora, eu acho que é fundamental, não só para a pessoa com deficiência, como para a população em geral, na era digital, você ter acesso à tecnologia. Então, eu recomendo muito fortemente que se apropriem das ferramentas tecnológicas, falando de pessoas com deficiência visual, dos múltiplos leitores de tela, né? Tanto open source quanto os pagos, esses pagos, né? Mesmo que você não vá comprar, enfim, entidades de cego, algumas delas têm as licenças para você poder fazer a formação. É fundamental conhecer os aplicativos, né? Que hoje dão um nível de autonomia espetacular, né? Tanto para leitura, quanto para produtividade, quanto para mobilidade. Então, é fundamental que você não fuja disso, né? A tecnologia, por mais que você torça o nariz, que eu acho que não é o caso de ninguém que está assistindo isso aqui, quem chega no canal do YouTube já está bem familiarizado com essa coisa toda. Como eu faço para encontrar uma associação na minha região, que às vezes a gente tem ouvintes, telespectadores aqui, de regiões um pouco mais afastadas dos grandes centros, como eu posso para encontrar uma associação mais próxima de mim? Existe algum cadastro nacional de associações para pessoas com deficiência, onde eu posso conseguir esses cursos de informática, um curso de braille? Olha, eu recomendo que entre no site da UNCB, né, uncb.org.br, a Organização Nacional de Cegos do Brasil. Nós temos hoje 85 filiadas no Brasil. E se você, na tua cidade não tiver entidade de cego, nosso pessoal do escritório lá em Brasília vai localizar alguma coisa perto e vai te dar um retorno, vai te aproximar de uma entidade. A gente recebe muita ligação, às vezes, lá no cantinho do Brasil, não tem entidade. Aí a gente procura uma mais longe que entre em contato. Muitas vezes as pessoas se mobilizam e criam um movimentinho local lá. E eu, nesses anos de caminhada de movimento cego, eu já vi muita entidade nascer inspirada em outras. Legal. Então, Carlos, deixa seus contatos aí mais uma vez nesse fim desse terceiro vídeo, por favor. Então é carlos.ferrari@socialsoluções.com, quem quiser bater um papo por e-mail, ou www.socialsoluções.com, ou me procura no Facebook como Carlos Ferrari, Professor Ferrari, ou pela página da Social Soluções. Não esquece do seu Twitter, sua rede social. E o Twitter, minha rede social preferida, ali é o blog do Ferrari. Então é isso, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, me segue nas redes sociais, a gente tem mais um vídeo com o Carlos para encerrar essa série de entrevistas, ok? Muito obrigado e falou!